Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA de número 27. Neste vídeo nós trataremos da entrada que encerra o livro terceiro das Meditações de Marco Aurélio, isto é, o capítulo ou entrada ou nota de número 16 do referido livro. A tradução de que faremos uso será a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público. Como sempre, você pode acompanhar a leitura pelo trecho postado aqui embaixo na descrição. Este trecho tem algo que nós poderíamos descrever como rasgos de incorreção política, segundo parâmetros de hoje, de modo que vai ser necessário pesar um pouco as coisas, parar e abrir um parêntese ou dois um pouco mais longos, para que as coisas sejam compreendidas da melhor maneira possível. Mas vamos à leitura do trecho primeiramente. 16. Corpo, alma, razão. Pertencem ao corpo as sensações, a alma as paixões, a razão os princípios. Impressionar-se com a representação das coisas é faculdade dos próprios irracionais. Ser levado pelos impulsos é apanágio das feras, dos homens efeminados, de Fálares, de Nero. Ter por guia a razão no decor exterior é dado até aos que renegam dos deuses, atraiçoam a pátria e cujas ações demandam portas fechadas. Se estas faculdades são tão comuns aos seres que mencionei, o que resta aos homens de bem, exclusivamente, é amar os acidentes fortuitos e o próprio destino, conservar sem mácula a consciência, não a perturbando com aparências confusas, mantendo-a serena e obediente aos deuses, sem uma palavra contra a verdade, nem uma ação contra a justiça. E ainda que toda a gente negue a vida simples e modesta deste homem e o contentamento do seu coração, não deverá ele irritar-se, nem afastar-se da estrada que o conduz ao fim da vida, aonde chegará puro e sereno, pronto a rejeitar os grilhões e sujeitando-se ao destino sem constrangimento. Então vejamos o que Marco Aurélio está dizendo de si para si, neste ponto que encerra o livro terceiro das suas meditações. Muito bem, aqui nós temos uma divisão do ser humano tripartite, que não é aquela mesma que notamos, por exemplo, em Platão. Ela está muito mais em conformidade com a visão estoica. Corpo, alma, e aqui usa-se o termo razão erroneamente, porque o que está no grego é nous, inteligência, intelecto, então logos, ou qualquer coisa do tipo, né? Soma, psyché, nous. Três termos que compõem o ser humano, e cada uma dessas partes é responsável por um determinado objeto, digamos assim. Pertencem ao corpo as sensações. Então, o que nos chega por meio do mundo exterior são essas sensações que atingem o corpo. Pertencem à alma as paixões, né? Na verdade, o termo não é paixões também, o termo é impulsos, né? Hormai, hormé, impulso, hormai, impulsos. Então não são as paixões propriamente, são os impulsos, especialmente impulsos para a ação no presente. Ímpeto, digamos assim, né? Em latim, hormé quase sempre é um termo traduzido por conatus, também uma palavra importantíssima na história da filosofia. A alma, os impulsos, e a inteligência, ao nous, os princípios. Então temos aqui somatos aestheses, psyches hormai, nu dogmata. São os dogmas, né? Os princípios, as opiniões da filosofia e por aí vai. Impressionar-se com a representação das coisas é faculdade dos próprios irracionais. Então, os irracionais, os animais, têm o corpo, e esse corpo dos animais também é excitado, estimulado pelas sensações. Também eles têm isto, de modo que
ter estas sensações não pode ser algo considerado como próprio do ser humano, e mais especificamente, porque nós veremos que é esta a perspectiva de Marco Aurélio neste trecho, do ser humano de bem, do agathos, daquele que é bom. Né? Então, os animais, tendo corpo, também têm esse tipo de interação com o mundo exterior que gera neles as sensações. Ser levado pelos impulsos é apanágio das feras, dos animais selvagens, e aqui ele vai dizer dos homens efeminados, de Fálares, de Nero. O termo homens efeminados no texto grego é andrógenos, né? É claro que o termo andrógeno na língua portuguesa atual tem uma conotação estética que não é do que se está falando aqui. Ele está falando dos homossexuais passivos, que não eram bem vistos segundo a cultura patriarcal romana. Ele é um pater familias romano, escrevendo no século II, de si para si. Nós não podemos supor que seja a mesma mentalidade que hoje a maior parte das pessoas tem, que naquele momento um chefe de família, o maior chefe de família do mundo romano, porque era o imperador, pensasse da mesma maneira como se pensa hoje. Porque, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, né, é que esses andrógenos são pessoas fracas, pessoas que acabam cedendo a esses impulsos. Existe outro dado daquela realidade romana que também é difícil entender, segundo a visão de hoje, que é o da escravidão. Então, muitos desses ditos andrógenos ou catamitos eram pessoas que tinham sido reduzidas a essa condição, a condição de servidores sexuais, e, portanto, essa assimilação, né, destes que estavam nessas condições à natureza servis era algo visto como natural, ou pelo menos muito comum. E depois ele fala de dois grandes tiranos da antiguidade, Fálares, que foi tirano da cidade que hoje é chamada Agrigento, na Sicília. A Sicília, no momento em que foi colonizada, melhor dizendo, logo depois que foi colonizada pelos gregos, era um verdadeiro laboratório de tiranias, e Fálares passou para a posteridade como um homem bastante cruel e que tinha desenvolvido um método de tortura e execução dos seus inimigos políticos de suma vileza, porque era um touro de bronze, de uma camada de bronze bastante grossa, espessa, mais ou menos do tamanho de um ser humano adulto. Ali ele colocava os seus desafetos, né, porque aquela estrutura era oca, fechava, colocava fogo por baixo. Nós não sabemos se eram as brasas propriamente ou o próprio fogo que atingiam esse touro de bronze, e como a única maneira que o indivíduo que estava naquela situação tinha para respirar era se aproximar do focinho do touro, que tinha 2 furos, os supliciados faziam isso, colocavam o rosto ali perto e acabavam exalando os seus gritos de dor, os seus urros por ali, o que divertia esse tirano. E Nero, cuja crueldade é proverbial, também está sendo mencionado aqui. Vejam que se trata de um imperador romano consciente de que tinha havido imperadores romanos ímpios, cruéis, tirânicos. Do que se está falando aqui neste trecho que contém um rasgo politicamente incorreto? Está se falando do seguinte: mesmo pessoas que não têm aquilo que Marco Aurélio considerava o melhor comportamento, também tinham esses impulsos dentro de si, de modo que a presença desses impulsos dentro de um ser humano não poderia ser vista como aquilo que caracterizava o ser humano, e mais especificamente o ser humano de bem. Isso não é o apanágio, aquilo que é próprio de um ser humano de bem, e é isto que interessa a Marco Aurélio. Ter por guia a razão no decoro exterior
é dado até aos que renegam dos deuses, mas algo que pode ser visto como um rasgo de incorreção política, porque o sujeito pode dizer, bom, quer dizer que Marco Aurélio julgava que os ateus não tivessem caráter, não tivessem a possibilidade de viver uma vida ética. Muito bem, é o modo como ele concebia essas coisas desde a sua perspectiva no século II depois de Cristo, sendo um pater familias romano. Então é a maneira como ele via as coisas naquele momento. Não quer dizer que devamos ver as coisas do mesmo modo hoje, né? Você, ao ler uma obra que tem algo como 1800 anos, precisa entender que o contexto mudou radicalmente, aliás, e que você deve tomar aquilo que acha bom, aquilo que acha proveitoso para a sua vida atual e deixar de lado aquilo que julga, enfim, ou desnecessário ou mesmo ruim, porque isso não se aplicaria à vida de hoje. Então, Marco Aurélio supõe que esses que não prestavam culto aos deuses fossem pessoas sem caráter, ou ainda que a traição à pátria, quer dizer, a assimilação dos ateus aos que traem a pátria, talvez seja ofensiva para algumas pessoas hoje. Então é necessário ver as coisas na sua complexidade, entender o contexto, não transpor tudo ipsis literis, sem nenhum tipo de reflexão em cima, e cujas ações demandam portas fechadas. Aqui existe uma corrupção no texto grego, e esse cujas ações demandam portas fechadas é uma extrapolação feita por filólogos. Mas mais uma vez nós vemos aquela ideia de Marco Aurélio de que a pessoa comprometida com o bem, né? O homem de bem também é um termo que é muitas vezes tomado de maneira irônica hoje, é alguém que vive a sua vida dentro de um ambiente fechado, porém sem fazer nada de vergonhoso, nada que, se por um acaso as paredes fossem de vidro, seria tomado como vil, ignóbil, baixo, né? Essa é a ideia. Então, também esses indivíduos têm razão, também esses indivíduos que fazem coisas desprezíveis, na visão de Marco Aurélio, ou que partem de pontos de vista que não são os melhores, têm razão. Então, a razão faz parte de pessoas que não têm o melhor comportamento, os impulsos fazem parte de pessoas que Marco Aurélio não vê como os melhores exemplos de conduta humana, e o corpo com as suas sensações são coisas que dizem respeito também aos animais, de modo que o que Marco Aurélio vai procurar é justamente aquilo que singulariza o homem de bem, a pessoa boa, o agathos. Então, o que é que singulariza essas pessoas, visto que mesmo outros tipos de pessoas têm como propriedade, né, uma série de traços comuns a outras categorias. Então, o que é que singulariza, que particulariza esse tipo de ser humano na visão de Marco Aurélio? Se estas faculdades são tão comuns aos seres que mencionei, se isto não é o que singulariza o ser humano de bem, né, o que é que singulariza então? É a pergunta que ele vai se fazer e dar a resposta imediatamente. O que resta aos homens de bem, as pessoas comprometidas com o bem, tal como visto pelos estoicos, é amar os acidentes fortuitos e o próprio destino. Aquela aceitação do destino, típica do estoicismo, é vista como um rasgo particularizante das pessoas de bem. Aceitar o que vem para você como algo que mana ou emana do próprio íntimo do universo, de uma razão universal divina, é algo que é visto como um traço próprio de uma piedade, digamos assim, né? E a pietas era muito importante no ser humano romano ideal, pelo menos desde Virgílio, né? Então Enéas é piedoso no sentido romano, e ter essa piedade no sentido de um romano estoico é aceitar esses acidentes fortuitos
como coisa que vem dos próprios deuses ou da razão divina ou do encadeamento de causas e consequências, que também por si só é divino. Conservar sem mácula a consciência, mais uma vez, é o daimon, esse daimon interior que precisa ser mantido puro, purificado, não a perturbando com aparências confusas, mantendo-a serena e obediente aos deuses. Manter-se tranquilo e manter-se obediente a esses deuses que se manifestam pelo próprio destino, pela própria fortuna, é algo visto como central para um estoico como Marco Aurélio. Sem uma palavra contra a verdade, falar sempre a verdade, nenhuma ação contra a justiça, procurar ser justo a todo momento. E ainda que toda a gente negue a vida simples e modesta deste homem, a vida simples e modesta que este homem procura ter, a vida simples e modesta que este homem almeja, que ele busca, ainda que todos tenham opinião contrária a isso, ainda que todos digam que essa não é a melhor vida, ele saberá que se trata do melhor caminho. Ele se bastará com essa opinião que ele tem e que é, segundo a filosofia, confirmada pela observação da realidade. E o contentamento do seu coração, porque essa vida proporciona contentamento, tem como consequência, como efeitos, uma tranquilidade e mesmo uma alegria, porque o indivíduo sabe que está fazendo o melhor. Não deverá ele irritar-se nem afastar-se da estrada que o conduz ao fim da vida. Então, ele deve se manter nesta vida modesta, mais simples, que não busca satisfações materiais, gratificações instantâneas, porque ele vai chegar ao final da vida puro e sereno. Ele vai chegar ao final da vida de pé para poder encarar a morte com tranquilidade, com naturalidade. Pronto a rejeitar os grilhões que o prendem à vida, né, que a visão benigna da morte sob um ponto de vista particularmente positivo fica clara, e sujeitando-se ao destino sem constrangimento, sem ser levado por ele. Né? Existe uma frase de Sêneca, eu vou citá-la aqui de memória, e muito mal, que diz que o destino arrasta os que são recalcitrantes, mas conduz aqueles que têm a boa vontade. Então o destino ou arrasta ou conduz. A pessoa se deve deixar conduzir pelo destino, ou, se for recalcitrante, se for contrária, será arrastada por ele, porque os fata, né, o plural de fatum, os destinos, arrastam ou conduzem os indivíduos segundo sua própria disposição frente a esse mesmo destino. Então aqui tivemos a leitura do último capítulo do livro terceiro. Há estes dois pontos que podem incomodar leitores de hoje, mas devemos ter presente em mente o fato de que se trata de uma pessoa escrevendo lá no século II, segundo uma mentalidade que não é a mesma de hoje. Cada um faz a interpretação que achar melhor destes trechos, né? Mas é evidente que nós não devemos nem maquiar estes trechos que podem trazer algo de incômodo e nem ver neles coisas que podem ser simplesmente transpostas para hoje sem nenhum tipo de reflexão em cima. Era isto que eu gostaria de lhes dizer a respeito desta entrada de número 16. Nós prosseguiremos com nosso projeto de leitura das Meditações de Marco Aurélio, finalmente adentrando no longo livro quarto a partir do próximo vídeo. Um abraço, até a próxima, tchau!